Olá, estamos aqui para mais uma aula de matemática com a professora Werlane Abreu. Hoje a gente vai trabalhar razão, proporção e teoremas de Tales. O que é razão? Razão entre dois números, A e B, com B diferente de zero. Por que B tem que ser diferente de zero? Porque a gente vai trabalhar a razão. O que é razão? Razão é divisão. Não existe divisão por quem? Por zero. Por isso que o B tem que ser o quê? Diferente de zero. Nessa ordem, é dada por A dividido por B. E a gente lê como? A está para B. Se duas razões são iguais, o que a gente vai verificar? A gente vai verificar que existe o quê? Uma proporção. O que é proporção? É igualdade de razões. A gente tem uma razão, que é uma divisão entre dois números, que a gente vai ler como A está para B. E o que vai ser proporção? Vai ser a igualdade entre o quê? Entre duas razões. Nosso primeiro exemplo. A razão 18 para 10 e 25 para 15 formam a proporção. O que é proporção? É a igualdade entre duas razões. Observe o quê? Que 18 está para 10, eu posso o quê? Simplificar. O que é simplificar? É dividir em cima e embaixo de uma fração, é dividir o numerador e o denominador dessa fração pelo mesmo número. A gente pode simplificar por quanto? Já que os dois são par. Por 2. 18 dividido por 2 é quanto? 9. 10 dividido por 2, 5. Então, 18 dividido por 10 é igual a quanto? 9 para 5. 25 dividido por 15, eu posso simplificar. Os dois são ímpares e se eu observar a soma dos seus algarismos, dá para dividir por quanto? Por 3. Então, 27, eu posso dividir por quanto? Por 3. E 15 eu posso dividir por quanto? Por 3. Quanto que é 27 dividido por 3? 9. 15 dividido por 3? 5. Então, a gente observou o quê? Que 27 dividido por 15 é igual a 9 dividido por 5. Então, eu posso afirmar o quê? Que 18 está para 10, igual a quanto? 27 está para 15. Existe o quê? Uma proporção. O que é proporção? É a igualdade entre duas razões. A gente vai ler como? 18 está para 10, assim como 27 está para 15. Na proporção 18 para 10 e 27 para 15, os números 18 e 15 a gente vai chamar de como? De extremos. Já os números 10 e 27 a gente vai chamar eles de quê? De meio. Se a gente observar a multiplicação entre eles de 18 vezes 15 é igual a 270, que são os extremos, e 10 vezes 27 é igual a 270, que é quem? Os meios. Então, nessa forma, a gente vai poder o quê? Classificar. Nas duas razões, na igualdade de duas razões, o que a gente vai ter? A gente vai ter os extremos e os meios, porque a gente vai fazer aquele x. Então, a gente vai chegar na propriedade fundamental da proporção. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, dado A, B, C e D não nulos, A está para B, da mesma forma que C está para D. E o produto entre eles tem que ser o quê? Igual. A vezes D é igual a quem? A B vezes C. Por quê? Porque as proporções são o quê? Proporção é igualdade de razões. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Considere o segmento AB e CD. AB mede quanto? 30 milímetros. CD mede quanto? 5 centímetros. Como AB mede 30 milímetros e CD mede 5 centímetros, o que a gente pode fazer? Transformar esse 5 centímetros em milímetro. Tem que ser a mesma igualdade de medida. Então, 5 centímetros é igual a quantos milímetros? 50. A razão entre os segmentos AB e CD podem ser obtida como?
Quanto que mede AB? 30. Quanto que mede CD? 50. A gente pode simplificar. O que é simplificar? É dividir em cima e embaixo de uma fração pelo mesmo número. A gente simplifica por quanto? Por 10. 30 dividido por 10, 3. 50 dividido por 10, 5. Então, a razão entre os dois segmentos é quanto? 3/5. Então, para a gente poder observar a razão, a gente vai primeiro iniciar montando a razão. Eu quero a razão de quem? De A, AB e CD. Então, a gente vai encontrar os valores e vai montar a nossa fração. Dá para dividir? Tá, a gente divide. Se não der para dividir, a gente pode deixar o quê? Em forma de fração, que a resposta também vai estar correta. Teorema de Tales. Considere a figura a seguir. A reta R, ST são o quê? Paralelas. O que significa dizer que uma reta é paralelas? Não possui nenhum ponto em comum, tá bom? E as retas P e Q são o quê? Transversais. O que a gente vai poder considerar? A gente vai poder dizer o quê? Que AB está para BC, da mesma forma que DE está para EF. AB está para AC, da mesma forma que DE está para DF. AC está para BC, da mesma forma que DF está para EF. Com esse teorema, a gente vai conseguir o quê? Montar algumas proporções envolvendo o quê? Esse encontro de retas. Por isso que ele chama teorema de Tales, porque eles vão envolver o quê? Retas, tá bom? Retas paralelas e retas transversais. Dessas retas, a gente vai poder o quê? Concluir o quê? Que a gente vai poder formar algumas proporções. Depois que a gente descobrir essas proporções que já estão montadas, AB está para BC, DE está para EF, AB está para AC, DE está para DF, AC está para BC, DF está para EF. Com essas proporções, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar para descobrir alguns valores. A gente sempre vai ter problemas que são 4 valores e sempre vai ter o quê? Um valor que vai querer o quê? Que seja descoberto. Determine o valor de x. A gente vai determinar esse valor usando o quê? Teorema de Tales. Para vocês verem como é simples a utilização desse teorema. A gente vai utilizar razão e proporção ao mesmo tempo. A gente vai dizer o quê? Que o primeiro está para o segundo, da mesma forma que o terceiro está para quem? Para o quarto. Ó, vamos observar. 3 está para quem? Para 12. Da mesma forma que x está para quanto? 16. Aqui a gente vai montar o quê? Nossas duas razões, que é 3 e 12, e x e 16, são nossas duas razões. O que a gente sabe com igualdade de razão? Elas vão gerar o quê? Uma proporção. E essa proporção tem que ser o quê? Igual. Então, a gente vai multiplicar. 3 vezes 16 é quanto? 48. 12 vezes x, 12x. A gente vai fazer aquela multiplicação, cruz credo, meio pelos extremos. Essa multiplicação que você já conhece, só porque está com nome diferente. A gente vai multiplicar meio pelos extremos. 12 vezes x, 12x. 3 vezes 16, 48. Quanto que é 48 dividido por 12? 3. O 12 está multiplicando, ele vai passar como? Dividindo. Então, quando a gente realizar a divisão de 48 por 12, a gente vai encontrar quanto? 48 é um número par, 12 também é um número par. A divisão entre eles é o quê? Exata. 48 dividido por 12 é igual a 4. Nossa resposta será 4 e vai tornar o quê? Essas duas proporções iguais. Quanto que é 12 vezes 4? 48. 3 vezes 16, 48. Determine o valor de x. 2 está para 4, da mesma forma que 3 está para x. A gente vai iniciar fazendo essa pequena observação. É só a gente observar que o primeiro está para o segundo, da mesma forma que o terceiro está para o quarto. Então, 2 está para 4, da mesma forma que 3 está para x. O que a gente vai fazer? A
A gente vai multiplicar, fazer aquela multiplicação meio pelos extremos, cruz credo. Tá bom? Quando a gente multiplicar, a gente vai observar o quê? Que 2 vezes x é igual a quanto? 2x. Quanto que é 4 vezes 3? 12. O 2 está multiplicando, ele vai passar como? Dividindo. 12 dividido por 2, 6. Então, nosso x vai ser igual a quanto? A 6. Basta eu comparar. 2 vezes 6, 12. 4 vezes 3, 12. A gente está trabalhando proporção e razão. A igualdade de duas proporções são o quê? Iguais.